Olá, queridos, graça e paz. Eu tomei a iniciativa de fazer esse vídeo hoje por ocasião da comemoração da chamada Reforma Protestante. Hoje, dia 31 de outubro, estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Enquanto muita gente está celebrando o Dia das Bruxas, o Halloween, e há que se respeitar a intenção de cada um, mas nós cristãos evangélicos comemoramos, celebramos hoje os 503 anos da Reforma Protestante. Essa reforma aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Um monge chamado Martinho Lutero, ele se viu às voltas com crises existenciais por conta das doutrinas nas quais ele tinha sido criado, e ele, ao encontrar-se com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, parte B, que diz: o justo viverá pela fé, aquilo gerou um grande rebuliço dentro de Lutero e fez com que ele revisitasse muitos textos da Escritura Sagrada, e essas visitas aos textos lhe renderam muitas divergências em relação aos dogmas e doutrinas adotados pela Igreja Católica Romana. Dessa maneira, ele escreve o que foi conhecido como as 95 teses. Após ele escrever as 95 teses, ele as afixa na porta da Catedral de Wittenberg, uma cidade da Alemanha, e aquilo gera um grande movimento na região, na cidade, e ele acaba por ser expulso, ser excomungado da Igreja Católica, porque ele não quis reformular tudo o que ele tinha falado e escrito. Ele acabou sendo excomungado pela Igreja Católica Romana. Dali em diante ficou conhecido esse movimento como a Reforma Protestante. Muitos dos reformadores que vieram a seguir tiveram que sustentar as suas crenças, a sua fé, agora com base nessa releitura proposta por Martinho Lutero, entre tantos outros reformadores, porque em 1545 teve um movimento da Igreja Católica Romana chamado de Contra-Reforma, que foi o Concílio de Trento, que estava de fato tentando confrontar os pontos da Reforma Protestante. A partir daquele momento, os reformadores, os herdeiros da Reforma, tinham que formular algumas teses para poder sempre contrapor as novas teses apresentadas pela Contra-Reforma. E foi mais ou menos nessa época que surgem o que são conhecidos por nós como os 5 solas. Solas é uma palavra latina que, traduzindo de forma livre para o português, é somente. Então, o primeiro sola, não em ordem de importância, mas apenas para a gente pontuar: sola gratia, ou somente a graça; sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Esses 5 solas ficaram conhecidos e vêm ultrapassando séculos até chegar até nós, em que nós ainda os defendemos como princípios que nós acreditamos a respeito da salvação do ser humano. E eu queria falar rapidamente sobre eles hoje, presenteando a Reforma Protestante. Eu procurei, confesso a vocês que eu procurei um texto que reunisse nesse único texto os 5 solas, mas não encontrei. Pode até ser que exista, se você souber de algum, depois você me fala. Mas eu encontrei um que tem 4 e o outro que tem 1. E, para minha alegria, todos esses 2 textos estão na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. O primeiro texto, que reúne 4 dos 5 solas, está em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2.
que diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui nós temos pelo menos 4 desses 5 solas. Vou falar rapidamente. O primeiro é logo no início, tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, somente a fé, né? A palavra justificado é uma forma de falar, a palavra justificação é uma outra forma de falar salvação. Ou seja, o ser humano ele é salvo, ele é justificado somente pela fé. Os antigos do Antigo Testamento acreditavam que a salvação poderia ser pelas obras, eles acreditavam que a salvação poderia ser concedida pela lei de Moisés, pela circuncisão, mas nada disso era verdade, era um erro de interpretação dos fariseus, dos sacerdotes, e Jesus Cristo reformula isso, e o apóstolo Paulo e os demais apóstolos dão seguimento à mensagem do Senhor Jesus. Então, a mensagem central é: tendo sido, pois, justificados pela fé. O ser humano é salvo única e exclusivamente pela fé. O segundo sola está logo a seguinte, porque ele segue: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, é aquele que possibilita, gera a oportunidade da salvação. É somente por Ele, somente através dele. Ele é a base da nossa redenção. A cruz é a base da nossa salvação, da nossa justificação. E a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos dessa salvação. Então, o segundo sola está aqui. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele segue: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Sola gratia, somente a graça. Então a graça é através de Jesus Cristo que a gente tem acesso a essa graça. O que é graça? A graça é o favor de Deus sem nenhum mérito nosso, né? Temos uma frase que resume isso, chamando isso de favor imerecido. Nós não merecemos a salvação porque somos pecadores, mas Deus providencia a salvação através de Jesus Cristo, a qual nos apropriamos pela fé, através única e exclusivamente da graça, ou seja, é um favor que Deus direciona para nós. Não somos merecedores, Jesus Cristo foi o único que não cometeu pecado, e porque ele não cometeu pecado, ele morreu, e o seu sacrifício foi suficiente para nos proporcionar a salvação. E isso tudo é obra da graça de Deus. E ele segue: temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, tudo isso que aconteceu para a humanidade e pela humanidade, que foi proporcionado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, tem um único objetivo: nos apontar e nos conduzir para a glória de Deus. No final das contas, isso é o que importa: Deus ser glorificado, a sua glória ser revelada e manifesta. Então, esse texto resume pelo menos 4 dos 5 solas. Como não encontrei o quinto sola, eu fui para um outro texto de Romanos, capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz assim: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Sola Escritura, somente a Escritura é capaz de nos dar todas essas informações
O que nós sabemos a respeito da justificação pela fé, da graça que foi proveniente de Deus, da glória que Deus reclama para si e do sacrifício único e eterno de Jesus Cristo, tudo isso nós apreendemos pelas Escrituras Sagradas. Escrituras essas que foram de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, palavra por palavra, texto por texto, como cremos, autorizadas e inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus, como o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo fala, porque toda Escritura é inspirada e apta para corrigir, para exortar, para consolar. Então, a Escritura ela é apta para tudo isso. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, é a Escritura que vai nos nortear. Nós, como cristãos evangélicos, temos mais uma frase que condensa todo esse pensamento, em que nós dizemos que a Bíblia é o livro, né, é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, tudo que eu creio vem das Escrituras e tudo que eu pratico, eu retiro os princípios das Escrituras. Então as Escrituras, elas têm a sua suficiência resguardada pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo. Ela tem a sua inerrância, porque é o próprio Espírito quem revela. Ela tem a sua fundamental importância para o nosso conhecimento do projeto de Deus para a humanidade. Portanto, a Escritura é o que vai apresentar para nós todas essas doutrinas extraordinárias que os 5 solas nos apresentam. Eu espero que com esse vídeo você tenha conhecido um pouquinho mais sobre os 5 solas e que você seja abençoado, crendo que somente a fé é possível para nos levar a Deus, a graça é o favor de Deus que nos conduz a isso, Cristo é o sacrifício perfeito, a glória de Deus é que é buscada e é o objetivo de tudo isso, e tudo isso nós encontramos nas páginas das Escrituras. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia e até uma próxima.